De alguém que escapou da morte, relatado por J. C. Amp. Desde então, Deus representa para mim uma fonte fundamental de energias, inesgotável, intemporal, que faz jorrar energias, sem parar, que absorve também energias, em um pulsar contínuo. Ela é a harmonia perfeita. Diferentes mundos se formam a partir das diferentes vibrações, pois as frequências são diferentes. Por este motivo, diferentes mundos podem existir, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Pierre Mounier, do além ao qual chegou, diz-nos a mesma coisa. Em todas as coisas há parcelas de Deus, que podem ser chamadas, mais corretamente, de energias. As energias divinas espalhadas na criação são, na realidade, a influência de Deus, exercida em vida, em pensamentos, em individualidade. Para J. C. Amp, seu falso moribundo expressou-se nas categorias da filosofia oriental, pois esta representação de Deus não corresponde àquela difundida, pelo cristianismo ocidental, católica ou protestante, fortemente marcada pelo Deus ato puro de Aristóteles. Eu sei que tenho o dom de exasperar muitos teólogos ocidentais quando denuncio o estatismo do Deus de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Mas eu não posso, de forma alguma, considerar como sendo muito dinâmico um Deus que, para não sofrer qualquer influência, já decidiu, definitivamente, tudo a respeito de minhas relações com ele. É a predestinação. Se este Deus é dinâmico, seu dinamismo é, ainda assim, bem imóvel. O Deus cristão, acreditamos, nada tem a ver com aquele de São Tomás de Aquino, ou seja, de Aristóteles. É um Deus dinâmico, tanto quanto aquele do pensamento oriental. Neste ponto, as religiões se encontram perfeitamente. São as energias incriadas da teologia patrística, depois bizantina, e, por fim, ortodoxa moderna. Elas são expressas nos ícones pelo fino resplendor dourado que se opõe ao fundo dourado do ícone, assim como as energias incriadas à essência de Deus. Deus, enquanto comunicação, as energias, o resplendor, e Deus, enquanto fonte fundamental, inesgotável, a essência. Esta é a teologia dos cristãos do Oriente, das suas origens até os dias atuais. E eis que reencontramos esta distinção no testemunho de Pierre Mounier. Mas, naturalmente, com seu vocabulário próprio. Deus concedeu a você sua influência, esta corrente imponderável que vai de seu núcleo dinâmico até os homens. Ao invés de utilizarem esta minha expressão bárbara para melhor compreender a produção de amor, chamem-no de um coração, o coração de Deus, fornalha ardente e luminosa que anima todo o universo. No Egito Antigo, um outro berço do modelo inicial, retomando a expressão de Roland de Jouvenel a respeito do Irã, muitas vezes representa-se o disco solar. Dele partem vários raios que terminam em forma de mãos. Deus acaricia-nos o rosto, permanecendo no fundo do firmamento. Imanência e transcendência aí estão representadas. Mas o budismo, em sua forma zen, não seguiria esta linha, até a representação do coração, resplandecente de amor. O budismo do Buda não comporta, aliás, a noção de um Deus pessoal. Um campo de forças, de energias vivificantes, na origem de todas as coisas, sim, energias benfazejas até, pois que, efetivamente, nos fazem bem, embora esta noção de bem seja bastante estranha para o Zen. Mas, em todo caso, sem que haja, por trás destas energias benfazejas, nenhuma intenção de fazer o bem. Simples campo de energias. 2. Deus sentido como amor. Durante um longo período, e em várias de suas cartas, Pierre Mounier fez desta ideia seu motivo condutor, a conclusão sistemática de quase todas as suas cartas, pois o amor é Deus. Ora, o amor é Deus, pois Deus é o amor. Mas, evidentemente, tal conclusão é,
a cada vez, justificada pelo desenvolvimento de ideias que a precedem. Essa experiência de amor está, aliás, muitas vezes ligada à luz. Deus é sentido, ao mesmo tempo indissociavelmente, como amor e como luz. Como dizia São João Evangelista em suas epístolas, Deus é amor e Deus é luz. Podemos nos lembrar, com certeza, do testemunho de todos aqueles que escaparam da morte e que disseram terem se sentido submersos, esmagados de amor. O Dr. Modi relatou-nos numerosos exemplos desta natureza. Uma grande quantidade de outros testemunhos podem ser encontrados na obra de J. C. Amp. Lembremos-nos, também da história de Tom Sawyer, o mecânico de automóveis, que, ao contar sua aventura, desfazia-se em lágrimas a cada 2 ou 3 frases. O amor sentido na oração. Encontramos, aí, a experiência dos grandes místicos, cristãos ou não cristãos. Mas, entre as mensagens do além, gostaria de destacar aqui os belíssimos textos de Verro. Não que tudo me agrade em suas mensagens. Elas são de um reencarnacionismo lancinante. Às vezes, até apresentam fórmulas teológicas imprecisas e estranhas, ao menos para mim, evidentemente. Mas revelam uma experiência de Deus que considero totalmente autêntica e profunda. Nelas encontramos alguns dos mais belos textos que eu conheço sobre a oração. O caso de Verro é mais um fenômeno de escrita automática. Um homem que teria tudo para ser feliz, uma mulher que ele ama e que o ama, 2 filhos belos e alegres, uma casa, uma boa situação, é pouco a pouco invadido, tomado por uma angústia inexplicada, por uma depressão nervosa. Meu cérebro doente aumenta cada obstáculo e faz tempestades em copo d'água. O maior problema obseda-me nas minhas existências. Não tenho mais força para viver. Médicos, neurologistas, até curandeiros, ninguém consegue resultados. Certa manhã, sua mulher obriga-o a levantar-se, leva-o até a sala de estar, acende um palito de incenso, coloca no toca-discos, ou melhor, no pick-up, como se dizia na época, um disco de órgão, e faz um longo discurso, muito categórico, onde explica-lhe que ela acredita na possibilidade de uma ajuda vinda do além. Isto existe, é possível, e eles estão necessitados, nós vamos gritar ao céu, para que ele nos ouça. E então, ela segura uma caneta em uma das mãos, sente um grande arrepio percorrer-lhe o corpo, e, com o olhar parado, o rosto sem expressão, põe-se a escrever, tendo em vista a grande angústia de vocês, eu venho ajudá-los e autorizo-os a me questionar. Foi o início de uma lenta subida aos infernos. Estamos em março de 1955. As mensagens durariam até outubro. Infelizmente, logo depois, Verro acredita estar fazendo bem ao ceder seu lugar a uma espécie de mago de Araque que se fazia chamar de São Germano, e as últimas páginas derrapam para um esoterismo caricatural, de tendência oriental pronunciada, como tantos que existem por aí. Mais uma vez, o além é, em seu início, apenas o prolongamento deste nosso mundo. Por este motivo, aliás, não vejo nenhuma razão, em casos comuns, de se voltar à Terra para continuar uma evolução. Os magos e os gurus devem andar soltos no além, da mesma forma como andam por aqui, em busca de clientela. A mesma busca da verdade continua, com os mesmos tropeços, mas como acontece é que quando no plano intelectual as primeiras descobertas são ainda cheias de imperfeições, de erros ou meias-verdades, o nível atingido pode ser bem mais elevado no nível do amor. Numerosos hereges puderam ser grandes santos. Deixando de lado a palha, vejamos aqui as pérolas, a experiência espiritual de Verro. É preciso, evidentemente, meditar. Mas vocês podem meditar durante anos e nada sentir. Antes de mais nada, eu acho, é preciso amar, pois o amor é o caminho real que conduz ao divino.
É preciso amar e esquecer todo o resto neste amor. Também é preciso deixar de lado tudo que não é adoração mística e incompreensível que os deixa, justamente, sentir e perceber o divino em vocês. É preciso sentir este amor vibrar até que a alegria os inunde, identificar-se com esta alegria e com este amor, a ponto de não serem nada mais que amor e alegria, e do amor e alegria serem vocês mesmos. Na minha opinião, todo o contexto prova que não se trata, mas não se trata mesmo, de uma exaltação sentimental pesada e passional à moda de nossos amores humanos. Trata-se de uma alegria que ultrapassa o despojamento completo. É um arrebatamento insensato, intuitivo, do qual o cérebro não participa, pois o cérebro humano não pode nunca amar o que não tem forma nem nome. Por este motivo, para as almas menos idosas ainda há necessidade de um Deus com formas humanas, com particularidades físicas, para que elas o compreendam. O Cristo veio à Terra, mas ela não permaneceu aqui. Dele guardamos apenas a lembrança. O texto acrescenta: apenas as almas muito avançadas conseguem amar o impessoal e o incriado. O termo impessoal parece-me pouco exato, mas, como para as pessoas que não têm formação filosófica ou teológica rigorosa, ele é o que designa apenas o aspecto físico habitual de uma pessoa com um corpo. O contexto mostra-o, claramente. Mas, com rigor de termos, não se pode, de fato, amar uma força impessoal. Uma prece bem feita não comporta palavras repetidas ou aprendidas, mas um arrebatamento de adoração e de fervor tão intenso que a vida terrestre afasta-se e desaparece. A prece é um puro arrebatamento de fé e de amor da criatura para com seu Criador. Não são as palavras que formam uma prece bem feita, mas o arrebatamento de adoração e de amor. Você pode dizer apenas: meu Deus, o Senhor está aí e eu o amo. Se todo o seu ser vibrar ao pronunciar esta frase, você terá feito uma bela prece. Eu acrescentaria que tudo isto está perfeitamente de acordo com todos os nossos místicos do Oriente e do Ocidente, cristãos ou não cristãos, sempre que há esta relação de amor com um Deus pessoal. Para ser mais completo e totalmente honesto, devo acrescentar que a contradição é total com a quase totalidade dos tratados de oração que encontramos nos seminários e noviciados cristãos do Ocidente, e que mantém sistematicamente os fiéis presos a formas inferiores de prece. Insisto ainda. A experiência do amor implica uma relação pessoal. Eu posso gostar do calor, da luz, da vida. Isto quer dizer, simplesmente, que eu procuro o sol, ou o calor da lareira, que eu aproveito a luz e vida. Eu posso sentir uma força impessoal, sabê-la benfazeja, indispensável ou agradável. Mas não tenho relação de amor com o calor, com a luz ou com a vida. Na experiência de falsos moribundos, surge o aspecto cósmico que tanto agrada ao pensamento oriental. Mas há também o amor. Retoma a narrativa de Tom Sawyer, o mecânico, que, após seu acidente, começou a devorar livros de mecânica quântica, tendo a impressão de reencontrar neles as lembranças do além. Vimos, também, que ele havia sentido fortemente a impressão de ter se identificado, de ser as paisagens maravilhosas que via. Ele percebeu que ele era aquelas paisagens, que ele era aquele pinheiro gigante, que ele era o vento, que ele era aquele rio de prata e cada um dos peixes que nele se agitava. Mas ao amor. Retomemos, mais uma vez, a narrativa. Inicialmente, como uma estrela, um ponto no horizonte. Depois, como um sol. Um sol enorme, um gigantesco sol, cuja claridade, apesar de extraordinária, não incomodava. Ao contrário, era um prazer olhá-lo. Quanto mais ele aproximava-se desta luz branca e dourada, mais sentia a sensação de reconhecer sua natureza. Era como se uma antiga, muito antiga lembrança, escondida nos recônditos de sua memória, desterrasse incendiando, pouco a pouco, toda a sua memória. Era extremamente delicioso.
pois era uma lembrança de amor. Aliás, e seria possível, esta luz estranha parecia também ela exclusivamente composta de amor. A substância amor puro, era tudo o que ele sentia do mundo. Uma luz que é amor. Toda a mensagem de São João está aí contida. Bem como a experiência de todos os místicos. A substância amor puro. O aspecto pessoal aparece também, mas indiretamente expresso, na referência a seu amor por sua mulher e por seus filhos. Ele não é menos explicitamente pessoal. Mas o essencial, diz Tom Sawyer com um sorriso embaraçado, é impossível de ser dito com palavras. Por qual motivo? Pergunta um jovem jornalista da televisão de Rochester. Porque é algo que nós não conhecemos, normalmente, na vida. Mas você falava de amor, replica o outro, e isto nós conhecemos. Veja só, diz Tom, eu amo minha mulher e tenho 2 filhos que eu adoro. Pois bem, todo este amor, tomado no máximo de sua intensidade, e mesmo acrescido de todo o amor que já senti em minha vida, não constitui sequer uma percentagem do amor que eu senti em presença da luz. Um amor total, infinito. Todos os místicos dizem o mesmo. Neste mundo, tal experiência tem que ser curta. Nosso corpo não resistiria a ela. Neste estágio, eu insisto muito neste ponto, eu sei, abandonamos os filósofos ou as religiões que não souberam encontrar ou desenvolver a noção de pessoa, ou que a confundiram muito com a de indivíduo, de ego, fonte de todas as fragmentações e de todas as divisões. As religiões do impessoal conhecerão a paz interior, a serenidade, a harmonia com as forças da natureza. Elas não podem, por si só, conduzir a essa experiência do amor. Até este ponto eu podia me apoiar em todas as mensagens do além que conheço. Sobretudo, evidentemente, naquelas que partem dessa experiência direta do amor de Deus. Porém, mesmo as outras mensagens mais duvidosas, onde a parte de intervenção do receptor torna-se preponderante, sentem-se obrigadas a falar de Deus como amor, mesmo que o tom deixe transparecer que o discurso não corresponde a nenhuma experiência pessoal. Nós tínhamos, portanto, o aval de todas as mensagens do além e da maioria das grandes religiões, das grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas também do hinduísmo, de algumas correntes budistas, de todas as religiões animistas. No que se refere aos testemunhos que apresentarei agora, só teremos aceitação, evidentemente, das religiões cristãs. Não teremos, tampouco, unanimidade nas mensagens, embora a quase totalidade delas provenha do Ocidente, outrora cristão. Não tenho, de forma alguma, a intenção, nem aqui nem em outro ponto, de impedir ninguém de crer no que deseja. Reconheço, antecipadamente, que aqui, mais que em outros pontos, a parcela de julgamento pessoal será grande e sempre discutível. Isto posto, o leitor terá, como de hábito, todas as referências necessárias para ir diretamente aos textos originais e julgar por si mesmo. 3. O Cristo sentido como Deus. Contra a divindade do Cristo. Um primeiro exemplo, Jeanne Moranier. É preciso destacar, entre as mensagens hoje amplamente divulgadas, as da Sra. Moranier. O 6º volume de sua obra, L'Univers Spirituel, ou Universo Espiritual, acaba de ser publicado. Já foi criada uma associação Georges Moranier, bem como uma carta, um prêmio. Para Georges, o jovem professor assistente de faculdade que se suicidou, e para numerosos amigos que reencontrou ou para aqueles que conheceu no além, o Cristo é apenas um profeta, um iniciado, entre muitos outros, da mesma forma que Confúcio, Buda ou Maomé. Não se trata de discutir aqui tais opiniões, embora a ideia de se colocar, no mesmo plano, o Cristo e Maomé sempre tenha me chocado. Maomé era, certamente, um médium,
mas também um homem sensual e sanguinário. Alguém poderá argumentar que São Luís também guerreou. Porém nenhum cristão colocará o santo no mesmo nível do Cristo. O único ponto que gostaria de mencionar aqui é aquele referente ao peso que se pretende atribuir a esta opinião, como emanada de pessoas mais bem situadas que nós para julgar a respeito, não somente porque, agora, estão no além, mas também porque já alcançaram um grau avançado em sua evolução, a quinta esfera, ou seja, o penúltimo degrau daquele sistema. Ora, eu já expliquei por qual motivo, na minha opinião, eles estão apenas no início de sua evolução no além, entre aqueles que mal saíram da Terra. O sexto volume da obra da Sra. Mohannier bem o confirma. Além disto, constato aqui que Georges Mohannier, embora estando na quinta esfera, tendo instrutores vindos da sexta, continua a acreditar que o Deus das grandes religiões é antropomorfo. Sua grande descoberta: Deus não tem braços nem pernas. Ele imaginava que o Deus judeu, ou do Islã, tinha um corpo, em religiões onde as imagens são proibidas. Mesmo já estando na quinta esfera, ele ainda não abriu um catecismo. Deus é puro espírito, está escrito em todos os catecismos. Ficou perplexo ao perceber que ainda agora ele acredita que o Deus de São João da Cruz, bem como o do mestre Cart, o de Al-Alage, tinha um corpo. Que um padre, agora no além, não creia mais na divindade do Cristo, acho muito triste, mas considero ser um direito seu. Mas quando mesmo continua a defender, obstinadamente, a missa rezada em latim, e o celibato dos padres, então eu começo a entender. Só posso desejar ao mesmo uma rápida evolução. Um segundo exemplo, Armin e Daniel Melrose de Valdin. Uma outra variante deste abandono tem hoje grande repercussão. Não se trata mais, desta vez, de mensagens recebidas por escrita automática, mas de viagens astrais, fora do corpo, em estado de desdobramento. Armin e Daniel Melrose de Valdin descobriram, sem sequer ter procurado, esta fantástica possibilidade, da mesma forma que Robert Monroe e Jeanne Gesner. E conseguiram, assim, ter acesso às famosas crônicas de A Casa. O A Casa é a memória do universo. Um gigantesco filme realizado pela própria natureza, capaz de revelar-nos, em certas condições, a memória do passado. A leitura dos anais de A Casa pressupõe, aliás, uma autorização concedida pelos seres espirituais que dele tomam conta. São eles que garantem a pureza de intenção dos viajantes e sua capacidade de assimilação. É um pouco como as ondas remanentes que o padre Emeti de Veneza tenta captar com seu cronovisor pelo menos o cenário oriental. Com esta experiência, ficamos sabendo como Jesus, dos 12 aos 13 anos, foi educado e iniciado na comunidade sênia do Monte Carmelo, e conduzido por dois magos da fraternidade, até a Índia, ao Tibete, à Pérsia, à Grécia e, finalmente, ao Egito. Então, no coração da grande pirâmide, o Espírito de Cristo desceu em Jesus. Ficamos sabendo, ainda, que o Cristo não morreu de fato na cruz, e como, após ter sido retirado do túmulo, puderam tratá-lo e curá-lo. Ele pôde, então, retomar secretamente seus ensinamentos no Monte Carmelo até uma idade avançada. No momento de sua morte, seu corpo de luz elevou-se, lentamente, acima do monte. Seu corpo de carne, inalterado, foi cuidadosamente guardado durante vários séculos, no monastério da comunidade, antes de ser transportado, mais tarde, mais para o leste. Este conto iniciático baseia-se, em grande parte, nas tradições conservadas no Afeganistão e na Índia, sobretudo em Caxemira, onde são encontrados nomes de lugares, monumentos, e mesmo textos, talvez, relacionados a um certo profeta Iesou, Isso. Frederic Rossif filmou alguns destes lugares, com comentários de Claude Darget.
Tais teorias já haviam sido defendidas por Andreas Faber-Kaiser, na obra intitulada Jesus est mort ao Caxemire, Jesus morreu em Caxemira. Mais recentemente, um jovem alemão realizou pesquisas nos locais mencionados, e tentou sustentar esta hipótese de todas as maneiras possíveis. Infelizmente, suas demonstrações estão repletas, em todos os instantes, de erros e suposições. Ele acredita que a narrativa do dilúvio contida nos Vedas é a mais antiga do mundo, quando as tradições sumerianas são bem anteriores. Ele crê que as marcas do corpo do Cristo no sudário de Turim podem provir do corpo, ainda vivo, que transpirava sob efeito de febre. Tal processo, por escoamento, teria produzido uma espécie de líquido colorido. Ora, as últimas análises mostraram bem que não há qualquer produto corante no sudário, além das manchas de sangue. As diferenças de cor do tecido, que fazem aparecer a forma do corpo, provém de uma simples dessecação de 2 ou 3 fibras por fio de linho. Mas não há qualquer pigmento corante, nem artificial, pintura, nem natural, escoamento. Acrescentemos que esta versão dos fatos apresenta numerosas variantes, se considerarmos os documentos que ele utiliza. Uma de suas grandes fontes é o Evangelho do Aquário, redigido, ou melhor, recebido por Levi H. Dowling, no final do último século. Em profundo transe, Dowling recebeu, também ele, a revelação das famosas crônicas de Acasa. Porém, infelizmente para esta tese, as diferenças são grandes. Aqui, é o príncipe de Orissa, Ravana, que encontrou Cristo ensinando no templo, aos 12 anos, e que o levou à Índia. Também aí, o Cristo não morreu na cruz. Após ter sido curado, foi reconduzido até sua mãe, no Oriente, para, depois, vir a morrer em Caxemira. Estas não são, aliás, as únicas versões da vida de Jesus, segundo as famosas crônicas. Há muitas outras. Assim, Wellesley Tudor Pole, na Inglaterra, também teve acesso às crônicas de Acasa. W. Tudor Pole era um industrial quando tornou-se viajante, realizando visitas sobretudo ao Oriente Próximo, estudando arqueologia no Egito, na Palestina, na Turquia, no Saara. Mas ele sempre teve, também, preocupações espirituais, interessando-se por fenômenos de cura exercida pela medicina alternativa, e recebendo mensagens por escrita automática. A ele devemos, sobretudo, o surpreendente livro intitulado Private Doodling, no qual nos relata as mensagens recebidas de um soldado inglês, morto em agosto de 1916, no norte da França. Levado por um amigo até a senhora Simone Saint-Clair, outra apaixonada por todos os tipos de comunicação com além, esta colocou-o em contato com Rosamond Lehmann, de quem traduziram um livro para o francês. W. Tudor Pole, por volta dos anos 1958 a 1962, recebeu uma série de flashes, e uma voz interna garantiu-lhe que não se tratava de ilusão. No prefácio de seu livro, um lord inglês afirma-nos que se trata, de fato, das crônicas de Acasa. Mas, ainda desta vez, a versão é bastante diferente. Dos 18 aos 29 anos, Jesus apenas visita centros essênios. As narrativas de viagem à Índia seriam apócrifas. Mas ele navegava, com frequência, com seu tio, José de Arimateia. Finalmente, WTP não exclui a possibilidade de Jesus ter ido, assim, um dia, até a Inglaterra. Porém, em linhas gerais, Jesus passou sua juventude em Nazaré e morreu na cruz. Que devemos concluir de tudo isto? Algumas narrativas são mais, ou menos, acásicas que outras. Há interferências no Acasa. Maus espíritos misturaram os arquivos, ou melhor, as ondas. Convém, sem dúvida, distinguir claramente dois planos: o dos fatos e o das interpretações, ou invenções. Quanto aos fatos,
Não parece que possamos contestar a existência destes locais com seus nomes e monumentos, e mesmo a existência dos documentos escritos. Pesquisas rigorosas seriam altamente desejáveis. Entretanto, no estado atual dos conhecimentos, a origem desta tradição não parece ter mais tantos mistérios. Sabemos que, em 486, as igrejas do Império Persa adotaram, definitivamente, a teologia dita nestoriana. Esta forma de compreender o mistério do Cristo tendia a separar, nele, as duas naturezas, humana e divina. No século IX, os mestres desta igreja terminaram admitindo, no Cristo, duas pessoas, uma, divina, e outra, humana. Ora, esta igreja nestoriana espalhou-se pelo Kurdistão e pela Ásia Central até a China, Índia e até o Ceilão. Seus missionários criaram, provavelmente, novos santuários, um pouco como se reconstituiu, em certos locais de peregrinação, um caminho da cruz com um calvário, ou uma gruta de Lourdes. Há alguns anos, um pesquisador isolado tentou provar, pelo mesmo método de estudo dos nomes dos lugares, que a terra prometida dos judeus no Antigo Testamento não era a Palestina, mas o Iêmen. Sua demonstração não convenceu o mundo erudito. No que se refere às interpretações, extrapolações ou invenções, a verdade é que nosso mundo, mesmo aqueles voltados para o esoterismo, não está em condições de compreender, como o padre Charles de Foucauld, os 18 anos de silêncio do Cristo em Nazaré. Ser-lhes é necessário o senso de contemplação. E, a partir do momento em que se está convencido de que Cristo não é Deus vindo à Terra, é natural que se tente explicar o surgimento extraordinário de sua mensagem. Começa-se a procurar seus professores, seus gurus. A última homenagem dos incrédulos é reconhecer que seu ensinamento e sua vida retomam e superam tudo o que de melhor nossa humanidade havia produzido em termos de sabedoria. Mesmo nas inumeráveis mensagens recebidas pela célebre médium Pauline de Croix, encontramos a pretensão de querer atribuir mestres ao Cristo. Sempre há variantes. A imaginação é uma riqueza infinita. Em uma dessas mensagens, explica-se que o Espírito de Deus apossava-se de Jesus apenas a cada período de 3 anos. Que o Mestre dos Mestres que velará especificamente por nós, durante a nova era de Aquário, não será mais o santo Germano de Verro, mas nosso pai Olgkang. É uma boa ideia. Sairemos um pouco da Índia. Existe, neste momento, um formidável consenso nos meios esotéricos para anunciar mudanças consideráveis com a chegada da Era de Aquário. Entenda-se, o desaparecimento das grandes religiões tradicionais que cederão lugar a novos mestres. Mas o consenso acaba aí. Pois, em seguida, posso garantir que surgirão muitos novos mestres. Infelizmente, a julgar por algumas boas páginas que pude ler até hoje, não tenho muita certeza de que ganharemos com a troca. O que muito me entristece é que, em todas estas viagens de iniciação atribuídas ao Cristo, os astecas e os incas sejam sempre esquecidos. No entanto, no astral, as viagens não custam muito caro. Alguns não relutaram em fazer com que Cristo viajasse para bem mais longe. Fizeram-no até ser sequestrado por extraterrestres, para melhor assegurar sua formação. Pela divindade do Cristo. Correndo o risco de tomar-me enfadonho, começarei fornecendo uma lista cronológica de todos os grandes mensageiros que confirmam plenamente a divindade do Cristo, no sentido em que esta divindade é entendida pelas grandes igrejas cristãs. Não estou tentando convencer ninguém, mas analisar um problema capital. Cabe a cada um, em seguida, procurar, comparar os textos, confiar mais em uns ou em outros, de acordo com a sua sensibilidade. Eis, portanto, entre os nomes que conheço, uma lista provisória. Berta, por Miss Mortley, falecida em 1934. Pierre Mounier,
Textos de 5 de agosto de 1918 a 9 de janeiro de 1937. Gita Malassas, Dialogues avec l'Ange. Textos de 25 de junho de 1943 a 24 de 11 de 1944. Paqui, Entretiens Celestes. Textos de 1925 a 1947. Marie-Louise Morton. Textos de 1940 a 1956. Maria Valtorta, que começa a tornar-se conhecida na França. Recebeu, por escrita automática, cerca de 15.000 páginas de caderno. Seus escritos, em italiano, sobre a vida do Cristo, intitulam-se, bem claramente, O Poema do Homem-Deus. Textos de 1944 a 1947. A tradução francesa, publicada na Itália, tem 10 volumes. Entretiens avec l'Ange. Textos de 1955 a 1957. Roland de Jouvenel. Textos de 23 de 10 de 1946 a 16 de fevereiro de 1969. Alain Tessier. Textos de 1972 a 1973. Rosemarie Brown. Ditados musicais a partir de 1964. Encontro com o Bispo de Southwark em 1970. E Immortals at Millbow, publicado em 1974. Por fim, uma religiosa anônima, escrevendo também por escrita automática, cujos textos são publicados com imprimatur et obstate. Os que conheço vão de 1967 a 1974. Nos dias atuais, também Gerda Jost, na Alemanha, de quem 2 volumes já foram publicados. Mas Jean Priel conhece outros, e observa que, durante a vida terrestre, alguns não haviam concedido muita importância à figura do Cristo. Eles só o descobrem, de fato, após a morte. Assim, por exemplo, Christopher, cujas mensagens foram recebidas por sua mãe, Ruth Marie Tristan, 1886 a 1950. O Cristo significa bem mais para mim do que eu pensava. Ele é nossa cabeça, nossa coroa e nossa vida. É a força com qual nós combatemos. O Cristo é a nossa própria vida. Ou ainda este texto de um mensageiro anônimo, citado por Denis Saurat, e que extraio de Jean Priel. A prece, toda prece verdadeira, vai ao centro, a Deus, ao Cristo. Toda prece vai ao Cristo, toda ajuda vem do Cristo. O Cristo é o centro do espaço e do tempo. Mas seria preciso acrescentar os testemunhos de todos os místicos cristãos dos últimos tempos, que receberam revelações por processos paranormais. Se eu admito que suas mensagens e os fenômenos que as acompanham dizem respeito à paranormalidade, penso, também, que todos aqueles que se interessam, sério e honestamente, pelo paranormal devem, por sua vez, levar em consideração tais testemunhos, no mesmo nível que os demais, principalmente os dos estigmatizados que reviveram na própria carne a paixão do Cristo. Citamos, entre os mais recentes, Maria Julia Jaeni, morta em 1941. Ana Maria Goebel, morta em 1941. Bert Petit, em 1943. Alexandrina Maria da Costa, em 1955. Irmã Helena Elo, em 1961. Teresa Neumann, em 1962. Bárbara Brutti, em 1966. Adrienne von Speer, em 1967. Padre Pio, em 1968. Teresa Musco, em 1976. Maria Borgini, em 1978. Marty Robin, em 1981. Outros ainda estão vivos. Se algumas pessoas,
do Ocidente de hoje, pensam que para descobrir a Índia é preciso abandonar a divindade do Cristo. Outras, na Índia, pensam que podem manter-se fiéis às suas tradições ao reconhecerem o Cristo como Deus. São, sobretudo, aqueles que se autodenominam hindus cristãos. Limitar-me-ei, aqui, aos exemplos que envolvem uma comunicação direta com o além, sob forma de visões, de aparições, e até de experiência fora do corpo. Eis a narrativa de Sundar Singh, nascido de mãe hindu e de pai sikh, em 1889. Trata-se de uma visão ocorrida em 18 de dezembro de 1904. Ele acaba de jogar no fogo um exemplar do Evangelho. Segundo minhas ideias daquele tempo, eu havia feito uma boa ação ao queimar o Evangelho. Entretanto, a inquietação era grande em meu coração. Durante 2 dias, senti-me miserável. No terceiro dia, quando percebi que não poderia suportar aquilo por mais tempo, levantei-me, às 3 horas da manhã, tomei um banho, e fiz esta oração a Deus, que Ele se revelasse para mim, mostrando o meu caminho da salvação, pondo fim ao tormento de minha alma. Eu estava firmemente decidido, caso minha prece permanecesse sem resposta, a dirigir-me à estrada de ferro, antes do amanhecer, e colocar minha cabeça nos trilhos no momento em que um trem se aproximasse. Permaneci em oração até às 4h30, aproximadamente. Eu esperava, e imaginava, a chegada de Krishna ou Buda, ou de qualquer outro avatar da religião hindu. Eles não apareceram, mas uma luz pôs-se a brilhar no quarto. Abri a porta para ver de onde ela vinha, mas tudo estava escuro do lado de fora. Entrei novamente. A luz crescia em intensidade, tomando a forma de um globo de luz acima do chão. E nesta luz apareceu, então, não a forma que eu esperava, mas o Cristo vivo que eu julgara morto. Nem por toda a eternidade esquecerei sua face gloriosa e amantíssima, nem as poucas palavras que pronunciou: por que você me persegue? Veja, eu morri na cruz por você e por todo o universo. Estas palavras ficaram gravadas em meu coração como pela ação de um raio, e eu caí ao chão perante ele. Meu coração estava repleto de uma alegria e de uma paz inexprimíveis, e minha vida inteira foi totalmente mudada. Morreu, então, o velho Sundar Singh, e um novo Sundar Singh nasceu para servir o Cristo vivo. Eis um outro testemunho dado por Danjibai Fakirbhai, morto em 1967, em sua Cristopanizade. Quando eu estava na escola, interessava-me profundamente pela religião e por Deus. Um certo dia, enquanto eu passeava por uma estrada, com os olhos bem abertos, o sol da manhã surgiu à minha frente, por trás de algumas casas. Ao mesmo tempo em que aparecia esta luz repentina, uma voz disse-me, em meu coração: você procura Deus? Jesus é Deus. Estas palavras entraram em mim como uma profunda convicção e uma profunda luz. Desde então, para mim, Jesus é Deus. Jamais reneguei esta revelação, e jamais tive necessidade de um outro Deus. Jesus, sendo Deus encarnado, ou seja, Deus manifestado em forma humana, não é uma abstração. Ele não está apenas em nós, assim como imaginamos que nossa alma está em nós, mas Jesus está conosco, como um companheiro, um amigo, um irmão e um mestre de ensinamentos, visível e invisível. Para nós ele é pessoal. Embora seja imanente na natureza e no cosmos, e também transcendente, ele é conosco uma pessoa, um homem real. Ele não é isto. Ele é ele. Não um símbolo de poder, de lei ou de ordem. Não conhecido. Mas, para nós, ele é pessoal. Ninguém jamais viu Deus. Jesus revela-o, manifesta-o, e coloca Deus em contato conosco. Ele diz, quem me viu, viu Deus. Jesus não é apenas uma manifestação externa. Ele é, também, um habitante íntimo em nós. Quando alguém tem a experiência de Jesus como habitante em si,
fica convencido de que Jesus é o próprio Deus, Deus e nada mais, e que Deus é Jesus. Eis, ainda, o testemunho de Candice Amichette, 1867 a 1943. Tornado cristão, recusou o batismo e não quis pertencer a nenhuma igreja. Mas foi membro da International Fellowship, Associação para uma Melhor Compreensão entre as Religiões, diz-nos o padre Malpelier. Este texto é muito importante, pois mostra como um indiano pôde sentir o caráter único da encarnação. E verdade, eu creio em Cristo como no Salvador dos homens. Quando digo isto, não significa que ele seja para mim um dos numerosos salvadores que Deus enviou ao mundo, várias vezes. Eu sei muito bem que, neste país, a única maneira, acredita-se, de vencer e contrariar o ensino cristão é não contradizendo-o, pois seria ir contra, como se diz, tudo o que há de mais alto no homem, mas subtraindo dele seu caráter distintivo, e a força que ele tem, por seu caráter distintivo, e representando Cristo como um dos numerosos avatares, ou manifestações, ou enviados de Deus. Assim, os hindus não fariam qualquer objeção em recebê-lo como tal, mas resistiriam, como se fosse uma traição ao seu país e à sua civilização, a qualquer reivindicação para que Jesus viesse a ocupar um lugar especial e único na economia do universo. Na minha opinião, a ideia de numerosos priva, de sua beleza particular e de sua eficácia, a noção de Deus feito carne. Deus não se revela a cada momento de nossas vidas, na natureza, em sua reconfortante providência, nos grandes homens, que ele faz surgir sob a forma de chefes, nos acontecimentos que determinam o curso da vida futura, tanto para os indivíduos quanto para as comunidades, e no grande movimento da história. Porque, então, ele rasgaria a cortina por trás da qual ele atua, e atua com tanta continuidade e poder, se não fosse com o intuito de revelar-se, não para a intelectualidade do homem, mas para seu teimoso coração. E repetir o processo não o coloca na esfera das manifestações comuns que, embora dirigindo seu intelecto, tem dificuldade em converter o coração. Mas seria necessário poder citar muitos outros textos desta obra, sobretudo um, ligado a nosso tema, como Sundar Singh fez, um dia, a experiência de viajar, fora de seu corpo, até o terceiro céu, compreendendo, então, que aquela era a experiência anteriormente feita por São Paulo. É provável que se atenue, com o passar dos anos, a divisão geográfica das religiões. Cada um disporá cada vez mais dos recursos materiais para realmente informar-se, e alcançará a corrente de pensamento correspondente a seu coração e a seu nível espiritual. Muitos abandonaram ou abandonarão a fé na divindade do Cristo porque não a viveram verdadeiramente. Para eles, ela não passou de um ensinamento teórico e estranho, uma espécie de mitologia atrasada. Mas aqueles que, nem que seja por um instante, tiverem compreendido o grau de amor para o homem, que está contido na encarnação de Deus, jamais abandonarão tal tesouro. Ora, na linha que eu sigo, encontrei, em todos estes testemunhos do invisível, numerosas confirmações de minha fé, contra muitos teólogos. Inicialmente, a repetida afirmação de que podemos confiar totalmente nos evangelhos. Releiam os evangelhos, alimentem neles suas almas. Este é o verdadeiro livro da vida, as palavras, os próprios atos de Jesus, tudo transcrito pelos apóstolos. Ao homem que crê na verdade das narrativas evangélicas, em seu sentido maravilhoso, nada que se refere ao sobrenatural deveria surpreender. Às vezes, ainda com maior precisão. Ponto com efeito, é verdade que o Evangelho de João foi escrito, em parte, por seus discípulos, mas, como já lhes disse, a palavra não é nada, tudo está no Espírito. Ora, o Espírito que está no Evangelho segundo João é, na verdade, a concepção espiritual de João, o melhor amigo do Cristo,
aquele que, por intuição da mais casta ternura, mais penetrou na alma sobrenatural do Messias. Se vocês reconhecerem que Cristo foi a encarnação do amor intrínseco e extrínseco de Deus, o testemunho de João assumirá, perante seus olhos, seu verdadeiro significado. Entretanto, a revelação de Deus é progressiva. Os profetas mais compreenderam as ameaças que a misericórdia. A Epístola aos Hebreus é dada como obra de Silas, discípulo de São Paulo. Esta é, com efeito, uma das hipóteses há muito tempo formuladas pelos exegetas. Inútil dizer que os grandes dados sobre a vida do Cristo estão plenamente confirmados: sua divindade, sua concepção virginal, sua ressurreição, e o túmulo vazio. Excelente teologia da transfiguração, da descida aos infernos, da ascensão. Encontramos, até, por vezes, detalhes inesperados para Pierre Mounier. É verdade que Elias e Enoque passaram para o além, subiram ao céu com seus próprios corpos, como reza a tradição, sem passar pela morte. Foi pelo mesmo processos que o corpo de Cristo, após sua morte e ressurreição, entrou na glória. Todos estes fatos parecem-lhes inverossímeis, até simbólicos. Mas não são. Alguns seres, cuja pureza havia santificado a carne, foram chamados por Deus nas mesmas condições. Por vezes conhecidas, outras vezes ignoradas, porque as testemunhas não eram dignas desta clarividência especial. Esta é, pois, uma doutrina muito rígida e fiel à tradição, mas ao mesmo tempo uma concepção universal bem ampla da redenção. Deus só exige do homem o amor, nada além do amor. Com que dureza os homens recusam aos homens o direito de pensar. Como vocês podem saber que tal mártir, de fé diferente da sua, não herdará a vida eterna da mesma forma que vocês? Querida mamãe, você me entende? Muito será pedido àqueles que tanto receberam. Mas os outros, que num arrebatamento de caridade renunciam às suas famílias, às suas casas, para dedicarem-se apaixonadamente à conquista da sociedade, em nome de sua própria utopia, talvez, mas, entretanto, com um objetivo exclusivamente altruísta, serão convidados à mesa do banquete. Na balança da justiça, Deus coloca apenas a semente de suas colheitas. Este texto data de 1921. Aquilo que hoje é evidente, ou quase, para todos os cristãos, estava longe de sê-lo naquela época. Há 20 anos, eu causava escândalo, nos seminários maiores, ao ensinar isto aos futuros padres. Isto explica, também, a extrema severidade de Pedro em relação à igreja, o que atrasou, talvez um pouco, a difusão de seus escritos nos meios eclesiásticos. A igreja, tal qual os homens obstinadamente a procuram manter, com sua pequenez, seu orgulho e seu obscurantismo tradicional, não subsistirá, pois a igreja, desta forma, não é a obra de Deus, mas a luz. Cristo, sobre quem a igreja lançou um véu de púrpura e ouro que obscurece e o sufoca, a luz saída de Deus, é inalterável. Ela será vitoriosa. A igreja traiu seus fundadores. Melhor dizendo, a igreja traiu seu mestre. Resumi tudo isto, essencialmente, a partir das cartas de Pierre, pois, acho eu, o autor é o mais detalhado e o mais completo. Porém, muitos elementos de tudo que foi dito encontram-se em outros grandes autores deste tipo de literatura, sobretudo nos diálogos com os anjos. Eu gostaria de mencionar aqui, mais particularmente, alguns pontos precisos onde as testemunhas do além confirmam experiências místicas ou tradições teológicas controversas. Inclusive eu vejo, nesta concordância, uma espécie de confirmação mútua. O Cristo manifesta-se de acordo com cada nível. Pierre Mounier repete isto várias vezes. Assim como ele manifestou-se entre nós, tomando um corpo de carne como o nosso, em cada grau da evolução, após a morte, ele é reencontrado e percebido,
segundo o mesmo grau de espiritualidade e de glória que tivermos atingido, e não segundo a glória que o Cristo possui em si mesmo. Eu já disse-lhe uma vez que assim nos aparece o nosso Salvador, cada vez mais próximo de seu estado espiritual glorioso, na medida em que nossa evolução permite-nos vê-lo sob este aspecto. Mas ele permanece, entretanto, sempre acessível às novas faculdades dos espíritos que habitam tal ou tal morada do reino dos céus. A propósito da celebração da festa de Natal, no céu, ele explica a sua mãe, ele, o Cristo, torna-se visível em sua forma espiritual que lembra sua figura humana, como ocorre conosco. Quanto mais as esferas são espiritualizadas, mais esta semelhança se espiritualiza. Nós vemos o Filho único semelhante a nós, com o nosso grau de desmaterialização, se posso dizer assim. Ele aproxima-se, desta forma, de nós. Mas nós não somos os únicos a ter tal privilégio, e se a Terra fosse menos cética? Quero dizer, se vocês tivessem fé, veriam frequentemente Jesus entre vocês. Ele também explica, aliás, que apenas os humanos celebram, no céu, as grandes festas litúrgicas correspondentes à vida do Cristo. As outras raças que povoam o universo não as celebram como nós. Ele sabe, entretanto, através de seus mestres, que o Cristo também manifestou-se em outros mundos. Mas ainda ignoramos como a manifestação messiânica ocorreu junto a estes irmãos, desconhecidos e desconhecíveis para nós, por tanto tempo, pois nosso espírito não atingiu o desenvolvimento espiritual ad hoc. Esta visão parece-me muito próxima daquela que encontrávamos na corrente de pensamento de Orígenes. Nela afirmava-se que o Filho, o Verbo de Deus, havia se feito querubim para os querubins, serafim para os serafins, e assim por diante, para todas as forças dos céus. A mesma ideia já era encontrada em toda uma série de textos judaico-cristãos, mas com outra intenção. Voltamos a encontrá-la, entretanto, em São Gregório de Nissa. O emprego que os gnósticos fizeram desta ideia explica a sua condenação, mas, retomada segundo a intenção primitiva de Orígenes, ela sempre pareceu-me muito provável e bela. O Cristo, mais sentido que visto. Os testemunhos sobre este ponto específico têm, para mim, uma grande importância, pois parecem-me estreitamente ligados a uma antiga querela teológica, que acredito assim poder resumir, sem deturpar o problema, ao fim de nossa evolução espiritual no além, apenas veremos Deus, permanecendo exteriores a Ele, teologia tradicional do Ocidente, ou seremos realmente participantes da natureza divina como nos foi prometido por São Pedro, 2 Epístola, capítulo 1. Versículo 4, como nos é ensinado desde as origens das igrejas do Oriente, e como nos provaram todos os místicos, cristãos ou não cristãos, mesmo católicos romanos, apesar da teologia oficial. Concedo, portanto, uma enorme importância a testemunhos como o de Alain Tessier, o jovem ascensorista. Ele, o Cristo, está acima de nós, e nós rogamos a Ele. E é maravilhoso vê-lo, mesmo de longe. Esperamos aproximar-nos dele um dia. É preciso paciência e muito trabalho para poder estar a seu lado. Mas ele tem olhares que penetram em nós. É fantástico e impossível de descrever. Nós servimos a ele com alegria, esperando subir até ele. Ele é branco, brilhante, mas isto é uma imagem. Nós o sentimos fortemente em nós, mais do que o vemos. Nossos corpos impregnam-se dele e estes são os melhores momentos. Isto não acontece o tempo todo, pois seria belo demais. Maria também, é a mesma coisa. Confesso que, entre Alain Tessier e São Tomás de Aquino, não hesito. Encontramos a mesma espécie de testemunho em Pierre Monnier. Eu disse a você, aqui nós vivemos na visão constante e abençoada de nosso Mestre bem-amado. Mas não acrescentei estas palavras,
Mas já não sabemos mais se nós vemos, ou se nós sentimos o Cristo. Vocês verão o Redentor que o salvou, tal como ele é. Nada mais poderá tirar de vocês a alegria que o amor de Deus concede, nem aquela que vocês oferecem a Deus. Jesus é esta alegria.